alivia cada coração, tira o peso do dia a dia, as preocupações. Que nós te conhecemos, ó Pai, te recebemos em nossos corações, ó Deus. Ó Deus, tira, Senhor, a expectativa negativa, Senhor Jesus. É um privilégio nos te conhecermos, Senhor, e descansarmos nos teus braços, ó Deus. Oh, Pai, que o teu povo venha te louvar agora, Senhor Jesus. Por 3 minutos, Senhor, de adoração a Ti. Com reverência, com humildade, com temor, mas com o coração descontraído, alegre, receptivo à Tua presença, Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandeça, Senhor, o Teu Filho. Glorifica o Teu Filho em nossas vidas, Deus. Oh, Deus, a Tua igreja está viva, Senhor, perseverante, atenta ao Seu agir. Comova-nos, ó Pai, influencia nas nossas decisões, no nosso pensar, Senhor Jesus. Oh, aleluia, Deus. Oh, Pai, louvado seja o Teu nome. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja louvado. Sim, Senhor Jesus. E nós te conhecemos, ó Pai. E nós te exaltamos, ó Pai. Neste momento, Senhor, é para provocar uma aproximação maior contigo, para nos tornarmos mais íntimos de Ti, Senhor. Oh, Deus, obrigado em nome de Jesus. Olá, pessoal, boa noite. Que bom estar com vocês. Peço licença para entrar na sua casa. É só não me ofereça café, por favor. É mais um dia vivido, mais um dia em que devemos favores ao Senhor, mais um dia em que a nossa fé deve ser mais sólida, mais calcificada na palavra, mais um dia que quem sabe alguma súplica, alguma petição ainda esteja pendente. Mais um dia, quem sabe, em que houve uma alegria assim, incomum, porque Deus respondeu. Mais um dia que nós apresentamos as nossas petições ao Senhor e estamos aguardando, e com certeza Ele não deixará de nos responder. Eu quero prosseguir. Essa é mais uma edição de Semente de Vidas. Para quem não me conhece, sou o pastor Jorge Antônio, da Igreja Cristã de Nova Vida em Juscelino, Rua Celestino 197, bairro de Juscelino e Mesquita, estado do Rio. E eu estou aqui para servir a Deus e servi-los. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 16, ainda fiquei devendo a segunda parte dessa mensagem, iniciada no domingo próximo passado, às 10h30. E como vocês têm passado? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Já localizaram 1 Coríntios 16, último capítulo. Versículo 13 ao versículo 18. São os conselhos finais, as considerações finais de São Paulo encerrando esta carta. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se
a pessoas como eles, bem como todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Dê o devido reconhecimento a homens como esses. Deus amado e querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que vai ser divulgada, que com certeza irá nos abastecer, com certeza produzirá um novo ânimo, e que nós sejamos conhecidos e conceituados como esses homens e a família de Estéfanos foram conhecidos e passaram a fazer parte da história do Evangelho. Que nós venhamos fazer parte da história da nossa igreja, do nosso convívio, como esses elementos, como esses três homens, Estéfanas, Fortunato e Acaico. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Foi explorado o permanecer, mas antes de pregar a palavra, eu quero oferecer esse encontro por 19 anos de vida conjugal do diácono Leandro e Kessia. Que o Senhor os abençoe. É um prazer tê-los conosco, é um prazer tê-lo ao meu lado, servindo a Deus na mesma trincheira, e que nós possamos comemorar N vezes este momento. Que Deus abençoe. Quando sairmos desse isolamento, me cobre um abraço, tá? Com juros e correções monetárias. Pois bem, eu disse que no encontro próximo passado, foi assim explorado a alegria do encontro desses quatro homens. Paulo, que estava em Éfeso, e esses homens vindo de Corinto para Éfeso. E eu disse que existiam várias rotas, pelo menos 6, mas a principal, mais rápida, era via mar. E separava Éfeso de Corinto 360 quilômetros. E isso era coberto através de uma embarcação e levaria 3 dias para chegar ao seu destino. E eu disse que, quem sabe, eles já vinham cozinhando a sua alegria na saudade. Paulo esperando aqueles 3 homens e esses 3 homens esperando encontrar o seu pai na fé. E hoje eu quero completar esse trio de homens generosos, supridores, incluindo Fortunato e Acaico. A respeito de Estéfanas, até Paulo falou que era para dar especial atenção a estes homens, a ele e a sua família, porque no final do versículo 15, no final do versículo 14 diz que, versículo 15, desculpa, que eu li o 14, façam todas as coisas com amor. No final do versículo 15 ele disse que não só Estéfanas, mas toda a sua família se consagrou ao serviço dos santos. E eu louvo a Deus que a nossa igreja tem esse espírito. Ela é composta de famílias que trabalham na obra. É uma igreja também que, quando faltam 3 famílias, fica um buraco, porque cerca de 15 pessoas. Mas a família, ela fortalece a igreja. Mas voltando aqui ao assunto que eu quero falar sobre esses 2 homens, e também incluindo Estéfanas, no trio de homens abençoadores. Eu quero deixar claro também que essa carta, 1 Coríntios, ela foi escrita em 57, no ano 57 da nossa era.
E foi antes da festa de Pentecostes. Eu vou ler do versículo 5 ao versículo 9 para entender melhor os planos de Paulo. Versículo 5 ao 9. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. Bem, pode ser que eu me demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero, agora, ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim e a muitos adversários. Então, esse homem, São Paulo, passou o verão na Macedônia. Disse que a Caia tinha sido dividida, né? Fazia parte de uma divisão, que a Caia atualmente é a Moréia, tinha sido dividida em duas províncias, Macedônia e a Caia. E Paulo estava nos seus planos viajar. Ter com eles, mas naquele momento ele preferia ficar em Éfeso. E ele passou o verão na Macedônia, onde escreveu a segunda carta aos Coríntios, e chegou a Corinto, a igreja de Corinto, no outono, por ali invernou, por ali passou o inverno, e lá no inverno escreveu a Romanos, e na primavera próxima ele partiu para Jerusalém. Esse é o plano de Paulo. Observe que nos planos dele estava o desejo de participar da festa de Pentecostes em Éfeso, e participou. Mas por que? Aí um assunto já começa a puxar outro. Mas por que ele preferiu ficar em Éfeso? É porque provavelmente eles pediriam que fosse a Corinto. Para quê? Qual é a finalidade dessa petição de ir a Corinto? Para que eles servissem os coríntios como fosse um chefe de um partido. E não como um apóstolo, como um homem de Deus. E ele se recusou prontamente, preferindo ficar na festa de Pentecostes em Éfeso. Ora, a vida é feita de sims e de não. E muitas das vezes você se descobre como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, quando você oferece uma recusa. Não uma recusa assim, tola, só para massagear o ego, para afirmar a sua posição ou confirmar uma ideia sua. Mas uma recusa que vai agradar a Deus. A Paulo não interessava ele ser conhecido dessa forma, como um líder de um partido, como uma pessoa influente na sociedade pelo lado político. Ele queria ser conhecido como homem de Deus, como estava sendo conhecido e até hoje é lembrado como tal. Então, ao receber estes homens, e que nesse trio, preste bem atenção, em que o primeiro título, o título principal, o alegre encontro dos homens, creio que foi isso. E agora o subtítulo é um pouco longo. O sensível supridor é aquele que, a partir das suas próprias necessidades, suprem as do próximo. Repito, o sensível supridor é aquele que, a partir das suas próprias necessidades, suprem as do próximo. Não medem esforços. E eu tenho falado insistentemente, tenho visto colegas de ministério falando sobre o momento de ser solícito, de ser socorrista, de ser generoso, de às vezes até de tirar uma fração do que nós temos para abençoar alguém, porque tem gente que não tem nada.
Mas o interessante é que esses homens faziam das necessidades de Paulo as suas próprias necessidades. E a partir das suas próprias necessidades, não mediam esforços para abençoar o ministério apostolar de Paulo. A igreja ela não está sobrevivendo, ela não está ganhando sobrevida. A igreja ela está mais viva do que nunca. Porque você, meu irmão, você, minha irmã, dá vida à igreja com o seu amor, com a sua fidelidade, porque a igreja tem esse espírito desses três homens, que, eu torno a repetir, o sensível supridor, o verdadeiro supridor é aquele que, a partir das suas próprias necessidades, entendem e sentem as necessidades dos outros e supre-as. E este é um momento de um envolvimento muito solidário espiritualmente, cobrirmos uns aos outros, não é só de oração. Porque muitas das vezes a oração é usada como uma saída pela direita. Quando não temos nada para aconselhar, como não temos nada para oferecer, aí vamos orar. Não, a oração tem que ser a primeira. Para que a oração não só abasteça o meu irmão, opere milagre no meu irmão, como também reflita na minha vida. A oração é uma via de duas mãos, ela tanto abençoa aquele que está carente, como aquele que está vindo até mim, ou indo até você, pedindo uma oração. Nós somos edificados quando alguém é abençoado. Então, torno a repetir que este trio de abençoadores, de supridores, faziam das necessidades de Paulo as suas próprias necessidades. Porque diz, porque estes supriram, no versículo 17, no final, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês. Ora, vamos entender isso. A igreja de Corinto era uma igreja abastada, era favorecida financeiramente. Mas, contudo, faltava homens, como esses três homens, para que fosse garantida a forma de servir a Deus, não ancorada nas nossas convicções ou necessidades. Esses homens abriram mão da sua vida de tempo para poder estar servindo a Paulo, e Paulo representava a igreja do Senhor. Homens nobres, homens que não mediam esforços para abençoar e serem edificados através dessa bênção. Mas eu louvo o Senhor que hoje, em nossas igrejas, e mais puxando brasa para minha sardinha, na nossa igreja em Juscelino, tem grandes supridores, tem homens de corações generosos, que, através das suas próprias necessidades, pelo que estão passando de um momento difícil, ainda tem um coração, ainda tem uma mão para estender e dizer, eu sou um supridor, porque a partir das minhas necessidades, eu entendo, eu compreendo, eu participo da necessidade do próximo. A tua necessidade, meu irmão, nunca será maior ou menor. A tua necessidade não se compara com a de ninguém. Porque só quem sabe a dor da sua necessidade é aquele que está passando. Então, a igreja de Corinto era uma igreja, como eu falei, que não precisava do recurso desses homens, mas precisava dos atos desses homens. Porque a igreja de Corinto era uma igreja que, como toda igreja, mas essa tinha um acentuado grau de problemas. E o gesto destes homens, com a sua generosidade, foi muito mais do que suprir o que da vossa parte faltava, porque na igreja de Corinto não faltava. As entradas, vamos dizer assim, eram soberbas,
supriam todas as necessidades da igreja. Mas não é porque eles viram a condição daquela igreja, uma mega igreja, com tudo funcionando, não tendo necessidade financeira, mas eles falaram, não, é um ato nosso. Eu não estou falando, por favor, quem me conhece sabe, e eu já estou tendo essa liberdade, eu estou falando de ato, de atitude. Nós, como igreja, o contingente, eu já falei, de vulneráveis aumentou consideravelmente. E eu agradeço a você que tem tido esse espírito de Acaico, de Fortunato, de Estéfanes, suprindo a necessidade, às vezes tirando uma parte daquilo que você vai usar do seu alimento para poder atender a necessidade de um irmão anônimo. Aquele que não mede ofertas para abençoar o ministério, para permanecer, que, como eu testemunhei em abril, para a honra e glória do Senhor, tudo em ordem, como diz o diácono Francesco. E Bambino, tudo em ordem. E eu creio, não é profetizando depois de ter comido uma rabada, porque eu não como, eu estou em regime, em dieta, e depois profetizar que o mês de maio vai ser isso, você toma posse. Eu não tomo posse de nada, quem toma é o Senhor por mim. Eu sou um simples mordomo e espero ser um supridor, fazer parte desse grupo que tem espírito de Acaico, de Fortunato e de Estéfanes, que tem o seu espírito, que não medem esforços para abençoar a igreja. Nós temos um casal lá na igreja, que eu não sei se é um voto, ainda não tenho o hábito de perguntar o porquê, que todo mês eles ofertam para a escola bíblica. E a escola bíblica tem o seu material. Mas o que fazer com esse dinheiro? É destinado para a escola bíblica. Tem pessoas que não compram alimento para a cesta básica com medo de repetir muito, né? E preferem ofertar. E aquilo ali é destinado para complementar a cesta básica. Porque em Heresias 28:18 diz que não só de sal e de fubá viverá o homem. Eu sinto que existem outros tipos de assistência. Qualquer tipo de trabalho é uma assistência. Eu estou falando de atitude. Eu louvo a Deus que nossa igreja, me perdoe os outros se vão ficar com inveja, mas inveja santa é permitida. Tem pessoas com este espírito. Com esse espírito solidário que se preocupa com a igreja. Uma certa vez, um prefeito de uma cidade do interior, um fôlego financeiro bom, uma receita municipal boa, sentiu necessidade de construir uma outra ponte sobre um rio, e uma ponte um pouco extensa, porque as outras duas pontes não estavam dando conta, eram pontes muito antigas e precisava de uma ponte mais moderna para atender o fluxo, a demanda de veículos. E ele fez uma licitação, e nessa licitação 3 empresas enviaram representantes com propostas. Uma empresa alemã, uma empresa americana e uma empresa brasileira. Pois bem, o alemão apresentou a primeira proposta. Olha, eu cobro 3 milhões de dólares para fazer esta ponte. E será destinado da seguinte forma: 1 milhão pela mão de obra contratada, 1 milhão pelo material que vai ser utilizado e 1 milhão, obviamente, de dólares, que é o meu lucro, é o meu trabalho. Afinal de contas, eu vou me deslocar da Alemanha e tal, a logística, enfim.
O segundo, o americano propôs um valor maior, 6 milhões de dólares. E foi explicado o seguinte: 2 pela mão de obra, 2 pelo material e 2 para ele. E ele falou, mas o meu serviço é de primeira, é garantido. Pois bem, entrou a terceira empresa, representada, uma empresa brasileira, obviamente representada por um brasileiro, e deu um preço ainda mais alto, 9 milhões de dólares. O prefeito ficou espantado e falou, o alemão, a empresa alemã, 3 milhões. A empresa americana, 6 milhões. Poxa, eu gostaria que você me explicasse por que você está me cobrando 9 milhões. E uma empresa brasileira era para entender mais das nossas necessidades. Ele falou, prefeito, é muito simples. 3 milhões é para mim, de dólares, 3 milhões é para você e 3 milhões eu pago o alemão. Você entendeu? 3 milhões é para mim, 3 milhões é para você e 3 milhões eu pago o alemão. 3 empresas. E nenhuma delas era Stefanes S.A. ou a Caico Limitada, enfim, não era Fortunato. Esse é o mundo que nos rege. É o mundo que no momento, falando em termos de Brasil, que tem pessoas inescrupulosas, tirando proveito, pessoas que não entendem nada da área de medicina, de saúde, e intermediando compra de respiradores e outros equipamentos e tirando proveito. Pessoas inescrupulosas que estão comercializando a vida, ao invés de vender por um preço justo, aproveitando esse momento de apuros. Paulo não está simplesmente matando a saudade ou atualizando, botando os papos em dias com esses 3 homens. Ele estava alegrando-se. Versículo 17. Alegro-me com a vinda, e diz de Stefano, de Fortunato e de Acaico. Muito mais um ato de aproximação, dizer, meu irmão, eu estou aqui. Isso nos traz muito benefício. Estes 3 homens, meus irmãos, eles fecharam o elo do ministério de São Paulo. Aqueles 3 elos que faltavam nessa corrente para fechar o ministério de Paulo eram esses 3 homens. E quem sabe você tem colocado as dificuldades na frente. As dificuldades sempre existiram e existirão. Mas o salmista no Salmo 37 diz que hoje eu sou velho, já fui moço, nunca vi um justo, nem a sua descendência desamparada, nem a mendigar o pão. Estamos na mão do Senhor. Esses homens foram fiéis à palavra de conversão recebida por São Paulo. Porque a palavra de Paulo é a palavra de Deus. Ela é a palavra de fé, é a palavra de libertação, é a palavra de cura. Pessoas como esses homens, fiéis, generosos, desprendidos, trazem tranquilidade para a igreja e para o ministério sacerdotal. Alegre-se. No versículo 18 diz, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Em contrapartida, é paz para lá e paz para cá. Paz para lá e paz para cá. Olha, para encerrar, eu nunca participei de um culto sem que pedisse a bênção ao meu pastor, ao meu bispo. Exceto, como já aconteceu, de eu chegar atrasado. Ou em cima da hora. Eu nunca retirei-me da igreja após o encerramento de um culto sem pedir a bênção ao meu pastor. É questão de honra.
é de dívida que eu tenho com Ele. E até hoje, com a idade que eu estou, 67 anos, sempre que é possível, e quase sempre é possível, quando o bispo volta e não está ocupado, no final do nosso presbitério, eu peço a bênção a ele. Eu creio que isso alegra o seu coração, traz refrigério para ele e para o meu espírito também. É a comunhão que traz comunhão, que traz paz. Imagino o nível da conversa desses homens. E eu quero projetar essa conversa no meu imaginário espiritual pela fé, para quando nós retornarmos aos nossos cultos presenciáveis. Esses 360 quilômetros espirituais, esses 3 dias espirituais que estamos guardando, é para nós explodirmos de alegria, teremos um culto alegre, cheio da presença de Deus, mesmo que problemas ainda estejam pendentes. Deus é Senhor. Sim. Homens que mantinham a comunhão com Paulo por 3 décadas, fiéis ao ministério apostolado de São Paulo, tanto na sua presença quanto na sua ausência. E eu louvo o Senhor que eu posso citar várias pessoas que estão servindo a Deus, não sob a minha regência, porque eu sou regido pelo Espírito do Senhor, mas, assim dizendo, sob a minha orientação espiritual, tive o prazer de celebrar o casamento da Núbia e do Jean, se apresentar a Luísa e tantos outros. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu creio que a nossa amizade prolongada, como a amizade desses 4 homens, essa comunhão de 3 décadas, 30 anos, mais velho do que muita gente, não dava o direito de terem uma liberdade desrespeitosa para com o outro. Porque muitas das vezes, quando a amizade é prolongada, ela caminha para uma liberdade insultosa, desrespeitosa. Não era uma amizade de comunhão metódica, mas em que traduzia-se em respeito, admiração, dedicação e alegria e generosidade. Eu quero terminar dizendo do meu amor por você, da alegria, da saudade que está temperando a minha alegria. E dizer que esses momentos, como diz São Paulo, são breves e momentâneos para que se produza a glória do Senhor. Já está passando, meu irmão. Já está passando. Alegre-se com a vinda do teu irmão. Seja um refrigério ao meu espírito e eu ao de vocês. Vamos dar devido reconhecimento a homens, a pessoas como vocês. Que esse inverno passe rápido, segundo a vontade do Senhor, e que nesse período nós não vamos escrever carta aos romanos, mas que venhamos escrever, fazer as nossas leituras, fazer as nossas anotações, e que na primavera seguinte, quando acabar esse isolamento, nós estejamos em Jerusalém, no templo do Senhor, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, eu digo: Senhor, Deus e Pai, mais uma vez eu estendo as minhas mãos, ó Pai, para orar pela vida de cada um, Senhor, que neste período aconteceram alguns lucros, algumas vantagens, algumas bênçãos recebidas e outras não, outros foram assaltados na sua paz, foram roubados no seu sossego. Mas, ó Deus, Tu és Deus de graça e misericórdia. Abençoa, Senhor, a cada um e cria-se uma expectativa muito grande que a nossa primavera espiritual já está chegando e que a igreja precisa do ato, da atitude de cada um. Sim. Que cada um tenha esse espírito de Acaico, de Fortunato e de Estéfanos. É a minha oração em nome de Jesus, mas antes eu quero agradecer
a Fernando Pinto, né? Cliente assíduo, Marilza também, Dilma e Marquinho e Antônia, Aline Tavares, Edna, Edinha, minha cunhada, Meleni, Deus abençoe, minha irmã e a sua família, Márcia também e a sua família, sentindo falta da Ana, do Caio, do Filipinho, Kessia e família, Deus abençoe, Tatiane, Robson também, e a todos que assistiram e não se manifestaram, mas eu ainda aguardo ainda uma manifestação pós-transmissão, tá? Faça-se plateia à distância. Até quinta-feira, se Deus permitir, em mais uma edição de Sementes de Vidas, 20 horas, domingo 10h30, o nosso culto online às 19 horas, dizendo com um abraço generoso, sei que todos te abraçam, muitos te abraçam, agora não, mas esse abraço, por favor, receba especialmente à distância, e um beijo e um desejo amoroso, ardente de saudade. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Até mais ver.